Lucas capítulo 2, versos de 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse dia, pelos cânticos, orações que fizemos, ó Deus. Nós somos gratos a Ti por podermos adorar ao Senhor, podemos conhecer, ó Deus, a Tua palavra. Somos gratos a Ti porque a história de Jesus mudou a nossa vida e que dia a dia nós possamos viver baseados naquilo que nós aprendemos na Tua palavra, na confiança de que Suas promessas são sempre verdadeiras, sempre se cumprem, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vinde, adoremos. Como nós estudamos, não há nada mais que nós podemos fazer diante de tão grande notícia, maior notícia. A data que nós comemoramos agora no Natal é a data mais importante, pois nós vemos uma data mais importante da história, da humanidade, o nascimento de Jesus, porque este veio cumprir a promessa de Deus. E nós estudamos aqui no capítulo 1, primeiro o anjo Gabriel vindo até a família de Zacarias, vindo até Zacarias e assim anunciando que a sua esposa ficaria grávida de João Batista. Nessa ocasião nós falamos a respeito de preparar-se para o Natal. Na história houve uma preparação, onde João Batista iria pregando, anunciando, e ele anunciava o que Jesus viria, que Jesus estaria ali. Até um fato curioso que em um determinado momento alguns dos discípulos vieram falar com João Batista dizendo que tinha um outro discípulo que estava pregando arrependimento, para ele fazer alguma coisa, porque, ou seja, eles estavam colocando João Batista como o mais importante, só ele que podia anunciar. E aí ele fala que se for de Deus, ele que fale, e eu sou o menor, quem sou eu? Virá o Jesus, esse virá, esse será o maior. Importa que eu diminua, que ele cresça e eu diminua. Mas o ministério de João Batista foi sim muito importante naquele momento. E assim hoje a gente não se prepara mais para o nascimento, mas a gente se prepara para a segunda vinda de Jesus. E o Natal é uma lembrança para nós, da vitória que nós temos em Jesus e que nós devemos sim mantermos preparados para o dia que o Senhor Jesus voltar. Depois nós falamos sobre o mesmo anjo Gabriel que vai encontrar com Maria. E aí é esse momento em que ele leva a notícia para ela. E ela faz algumas perguntas, não questionando, mas realmente querendo entender. E a mensagem que ela ouve é maravilhosa, porque ela diz, o anjo diz que ela é muito favorecida. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Nós imaginamos, que como é bom a gente poder saber que a gente tem o Espírito Santo de Deus. Ele toca no nosso coração, ele muda a nossa vida, transforma os nossos desejos. Agora você imagina o poder do Espírito Santo vindo sobre Maria a ponto dela poder ficar grávida, e grávida do Filho de Deus, a intimidade que ela teve com Jesus, a intimidade com Deus.
E a gente, homem, não sabe como que é a experiência, mas deve ser muito interessante a experiência de conviver com uma criança, né, com uma pessoa dentro de você. É quase que algo assim, né, inexplicável. E assim a Maria teve essa oportunidade de estar com Jesus. E nós vimos sobre a prontidão, né? Versículo 38, eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E nós também precisamos estar prontos para Jesus, para servir a Jesus, para a ordem do Espírito Santo, para a palavra de Deus. É difícil, irmãos, hoje em dia a gente vê as pessoas sem tempo, né, para nada, né, e às vezes sem tempo para as coisas de Deus. Se você for deixar as coisas de Deus como mais uma atividade da sua vida, sempre vai ter uma outra coisa que você vai fazer na frente. Sempre vai ter uma outra coisa. Eu comecei a participar algumas vezes da reunião de oração da nossa sinodal, é terça-feira, 8 horas. E eu participo, mas não tem aquele compromisso, né? Mas o que acontece? Numa terça, vai uma visita. Na outra terça, tem a semana de oração. Na outra terça, você esquece. Na outra terça, você já está desistindo, já não é? Não é assim que acontece? E eu creio que muitas pessoas acabam fazendo isso com os trabalhos da igreja. E, de repente, fica um mês, né, não veio à igreja, não participou dos cultos. E será dos demais compromissos que a gente tem com Deus? Da leitura, da oração, de tantas coisas que nós podemos fazer, né, em anunciar. É um chamado tão sério, né, anunciar, pregar, evangelizar. E às vezes a gente está tão distante de fazer isso. E cada um tem o seu dom específico. Não estou falando que a gente tem que ir para a praça pregar, né? Às vezes abrir uma Bíblia no público. Não, mas cada um tem um chamado. Se for o seu para ir na praça pregar, será o seu. Outros compartilham uma mensagem, outros escrevem uma mensagem, outros gravam um áudio, faz uma oração por alguém, outros fazem visitas. Mas até que ponto nós estamos como Maria? Aqui está a tua serva, que se cumpra em mim a tua palavra. Semana passada, ou no domingo, já é essa semana, né? No domingo à noite, nós vimos Maria visita Isabel. Passagem que começa dizendo, né, que depois, né, naqueles dias, Maria se dispôs e foi apressadamente à região montanhosa, a cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias. A gente vê o encontro, a saudação, a alegria, o Espírito Santo também vindo sobre aquele João Batista que estava na barriga. E a gente vê aqui o cântico de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Aqui, de forma resumida, ela demonstra conhecimento bíblico, porque ela fala do cântico de Ana, ela fala de alguns salmos, ela fala do Antigo Testamento. E ela se alegra não só por aquilo que estava acontecendo na vida dela, mas também porque Deus estava agindo nas pessoas. Versículo 50, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Que Deus assim, né, estava derribando os poderosos e exaltando os humildes, enchendo os famintos de bens, despedindo vazios ricos. Amparou Israel. Então a gente percebe aqui ela declarando, né, o que ela já estava prevendo, que ela já poderia estar assim já antevendo da bênção de Jesus na vida. Na sequência tem o nascimento de João Batista. Nós não vamos falar um pouco sobre ele, não vamos falar, mas agora no capítulo 2 é que realmente Jesus nasceu, né? Senão a gente acabava a série de Natal sem Jesus nascer, né? Antes de Jesus nascer. E essa parte também eu acredito que é muito conhecida de todos os irmãos, essa questão aqui o decreto, né, de recenseamento. Isso acontecia parece que de 12, 14 anos, é um tempo longo.
E como que era? Você tinha que ir até a terra da sua família. Então, por exemplo, se os meus avós, bisavós eram lá do Paraná, né? Então você tem que se deslocar para aquele lugar. Cada um se deslocava para o lugar onde estava a sua família e fazia esse recenseamento. E então, aqui diz, né, que José subiu da Galiléia de Nazaré para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi e família de Davi. Então se cumpre a promessa de Deus, né? E aí a gente percebe aqui essa questão que nós vamos falar nessa noite, da humildade. Desde o início a gente tem visto isso. Falamos sobre Maria, que ela era uma mulher que estava numa cidade humilde, era uma mulher humilde. Então Deus não foi buscar lá uma princesa de Roma, alguém mais importante. E aqui também demonstra essa humildade dessa família, porque eles chegam até aquele lugar, e aqui diz que completaram-se os dias. Chegou a hora de nascer o neném. Não havia lugar para eles na hospedaria. A gente entende que provavelmente aquela história, né, um chega primeiro, todos os lugares estão cheios e talvez a condição financeira também impede de você conseguir um melhor lugar. Mas diz que ele nasceu em uma manjedoura, deu à luz, seu filho primogênito enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui alguns dizem que seria como uma caverna que guardava-se também animais e tinha lugar para o animal comer, ou até uma casa que as pessoas moravam na casa onde o animal também ficava dentro da casa, né? Não importa, sabemos que a questão aqui é que ele estava num lugar onde os animais, né, deitou onde os animais comiam. E tudo isso a gente percebe, a humildade e a simplicidade. E o que a gente vê no Natal, irmãos? Natal é uma época do ano que não combina com simplicidade, não é? Presentes, luzes. Já adianto, não estou dizendo que a gente não pode comprar nada, que a gente não pode gastar, que a gente não pode ter conforto. Tudo isso, cada um vai, né, diante da sua renda, diante do que trabalhou, do que conseguiu, né, orientado por Deus, vai e deve saber, né, o que comprar, o que não comprar. Mas quando eu falo aqui, muitas vezes você dar-se para o luxo, dar-se para os presentes, dar-se para o dinheiro, e isso vai começando a se tornar o sentido da vida, até do Natal, né? Esse Natal foi muito triste, porque não pude comprar os presentes como antes, e assim. E a gente percebe que a simplicidade é algo muito importante na vida. Quando a gente lê esse texto, não vê uma família, um casal que saiu gritando pelas ruas, né? Olha, minha esposa está nos dias, alguém tem que ceder um lugar, né? Houve assim, imediata, vamos resolver o problema. Como que resolve o problema? Vamos arrumar um lugar, seja o lugar que for. E a gente vê bastante humildade aqui. Eu queria ler alguns textos, se o Thales conseguir abrir os textos aí, são textos, Tiago 2, de 1 a 4, textos que falam sobre simplicidade. Esse primeiro texto, eu queria dizer uma frase: simplicidade é não fazer acepção de pessoas. Então, um tópico, tá? Simplicidade é não fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga um homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também um pobre andrajoso, e tratares com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disseres: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali em pé,
ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Então aqui, irmãos, é uma história conhecida, né? E quando a gente lê essa história, é difícil não se encaixar nessa história como aquele que faz, né, muitas vezes, acepção de pessoas. É uma coisa tão natural, parece que você, pela aparência, você já olha mais desconfiado, ou você trata de uma forma diferente, né? E repare que a questão da humildade com não fazer acepção de pessoas tem tudo a ver. Quando a gente fala que uma pessoa é humilde, não é geralmente quando uma pessoa, vamos dizer assim, tem muitas posses, mas ela conversa com você sem se colocar acima, ela te trata igual, você percebe assim, que ela não está dando valor, né, para aquele bem material que ela está. Parece que ela nem está naquele bem material, não está usando, não ostenta, né? Agora tem gente que desce do carro, já olha assim, né? Dependendo da marca do carro, da roupa, e não conversa com qualquer um, se for mais humilde, conversa só com o outro. O pastor tem muita dificuldade nisso, né? Quantas vezes eu já ouvi criticarem pastor, esse pastor só conversa com os ricos, né? Já ouviram isso? Ah, não. Então, irmãos, não estou querendo criticar ninguém, porque eu nem estou pensando em ninguém, mas é complicado isso, né? Porque às vezes a gente realmente erra mesmo, e não pode. Se tratar todos igual. Você vai cumprimentar, é todos igual. Você vai conversar, né? E assim por diante. Por que a gente ouve um e não ouve o outro? Por que a gente tem tempo para um, de repente, né? Toca o telefone, você dá uma olhadinha. Se for tal, você atende. Se for tal, você não atende. Qual é a acepção essa? Se eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para atender. Então, eu estou sendo um pouco exagerado aqui, mas os irmãos estão entendendo, né? É claro que existe certos momentos em que você tem que atender uma pessoa, outra não, e dá mais tempo para um ou para outro não, mas isso não pode ser uma regra de tratamento das pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Simplicidade é não fazer acepção de pessoas. Simplicidade, em segundo lugar, é equilíbrio. É Provérbios 30:7-9. Simplicidade é equilíbrio. Duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem pobreza e nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Também é uma passagem bem conhecida, nós não vamos delongar na explicação. O que eu quero tirar dessa passagem é exatamente que simplicidade é equilíbrio. É uma pessoa que sabe viver no momento em que está tanto almoçando lá num restaurante melhor, e também sabe lá, sei comer um pastel na feira, sabe estar bem, sabe conviver com o mal, mas acima de tudo, viver não tanto cá e não tanto lá. Às vezes nós não queremos gastar nem o dinheiro que a gente tem, né? Então, o econômico demais, aquele que não... aquele que não tem nenhuma preocupação, não gosta de comprar nada, não gasta nada. Mas também tem um outro lado que a gente vai para um lado onde eu quero do melhor, eu quero comprar o melhor, e esses dois sofrem, porque esse que gasta muito, quando não puder, vai ter dificuldade, e o outro
também ele vai sofrer porque ele não gasta nada. Para que ele vai fazer com esse dinheiro, né? Vai guardar e em um momento ele vai pensar: eu vivi e não desfrutei, não fiz nada, não viajei, não comprei nada, e para que eu fiz isso, né? Qual foi o propósito disso? Mas a gente percebe que simplicidade é a gente saber naturalmente consumir, comprar, vender e viver, né? E sempre com essa atitude, né, de Paulo, lá em Filipenses 4, de 10 a 13, nós conhecemos, né? Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Depois ele fala que o Senhor renovou o cuidado. Depois ele fala, versículo 11, Filipenses 4, 11: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Então você percebe que ele está alegre por aquilo que Deus faz na vida dele. Deus está renovando o favor, Deus está cuidando. A nossa alegria, ela é baseada nisso, no Senhor, naquilo que o Senhor faz. E por isso a gente pode viver com simplicidade nesse sentido de ter equilíbrio em relação a qualquer momento que a gente está vivendo, né? Não ser contaminado, né, pelos problemas a ponto de desanimar da vida, e também não ser levado pela soberba quando nós estamos bem. São dois pontos difíceis. Eu sei estar humilhado é difícil, é um ponto difícil, porque humilhado pode nos levar à tristeza, à depressão, pode nos levar à amargura, até ao roubo, né? Agora, honrado demais pode nos levar ao orgulho, a humilhar o outro, a pensar que é mais do que o outro, quando que tudo que nós temos, Paulo diz bem, é favor de Deus. Então, a gente fica muito contente quando a gente tem um final de ano, quando a gente pode comprar alguma coisa, a gente fica muito contente, porque sabe que é favor de Deus. Tem outros que não podem, mas foi Deus que nos deu a condição, porque nós mesmos, quem somos nós assim, né? Nós somos abençoados por Deus. Tem outros irmãos que não têm os privilégios que nós temos. Ao mesmo tempo, se nós estamos passando por certas dificuldades, nós não devemos nos abater, porque assim o Senhor permitiu. Devemos lembrar que Deus está trabalhando na nossa vida, naquilo. Eu fico pensando, né, como que é a reação das pessoas, como é diferente a reação das pessoas aos problemas. E não querendo criticar fulano ou outro, mas nós vemos duas pessoas diferentes, né, passaram pelos mesmos problemas, e uma passa de um jeito, outra passa de outro, seja em relação ao luto, ao desemprego, ao sofrimento, à enfermidade, né? Então, como que nós estamos reagindo? Aí faz parte dessa simplicidade de estar tendo uma sensibilidade de receber a vida, né, com alegria, tanto o bem como os problemas, como o mal. Hoje mesmo eu estava pensando em relação à morte. Eu tive essa experiência com meu pai faz 1 ano e pouco, e a gente fica pensando, às vezes a gente lembra da pessoa e parece que está aqui, né? Não, parece que não existe morte, só não estou vendo mais. Você sente assim uma presença distante, mas você sente uma presença, e aí você lembra exatamente, a pessoa, ela não está conosco, mas está com o outro lugar, e ela está bem, está com Deus. Então a gente percebe que para tudo, né, irmãos, ou a gente tem uma lembrança de forma a se sentir magoado, a se sentir triste, decepcionado, ou às vezes a gente tem uma mesma lembrança e traz assim esperança, né? Traz até um momento de alegria, ao mesmo tempo a dificuldade de uma ausência, mas uma alegria. E assim por diante, a gente poderia citar outras coisas, né? Outras dificuldades e sofrimentos, mas a gente viver com simplicidade é reagir bem, né? Buscar bem no Senhor, nos alegrarmos.
Atos 20:35 diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, equilíbrio entre o dar e o receber. Às vezes a gente não é equilibrado nisso, só gosta de receber, eu quero receber. Na hora que é para dar alguma coisa, não tem como. O que nós temos vivido, como nós temos vivido em relação à vida, o dar e o receber. E aqui diz que é melhor dar do que receber. Segunda Coríntios 8:9 diz: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasses rico. Ainda falando de Jesus, Lucas 2:7, que é a passagem do nosso estudo, fala que ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Qual que é a ideia aqui, irmãos? Natal é tempo de contentamento, de alegria, de adoração, e não de consumismo. Acho que é uma pior época que a gente pode escolher para ser consumistas, né? E nós percebemos que essa história, como nós já dissemos, ela nos traz essa ideia, né, de viver, de solucionar os problemas. Hoje em dia a gente vê que as pessoas solucionam os problemas financeiros de uma forma muito perigosa, né? Comprando em 12 vezes, 24 vezes, fazendo empréstimo. José não fez um gasto excessivo aqui, não preciso pagar alguma coisa porque é o nascimento do meu filho, né? É o nascimento do meu filho, né? No sentido de que é Jesus, né? Filho de Maria, filho dele, nesse sentido, né? Ele não fez um gasto, né? Vou dividir um hotel em 12 vezes. Não, ele buscou o lugar que tinha ali, né? Na manjedoura, no coxo onde os animais comiam. E a gente percebe que Natal, no lugar de ser um tempo de consumismo, deve ser um tempo de nós refletirmos sobre o amor. Nós lemos há pouco que Jesus, ele veio a esse mundo e ele deu sua vida. Jesus, ele, em troca da sua alegria que estava proposta, deixe-me achar aqui o versículo que eu pulei ele. É 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasses ricos. A atitude de Jesus, né? Se a gente for pensar em algo para se fazer no Natal, é um tempo para a gente, de certa forma, ser mais solidário. E existe muito disso, né? Mas às vezes é uma solidariedade muito impessoal, ou uma solidariedade muito de desencargo de consciência, né? A solidariedade tem que ser sempre, e tem que ser de coração, e tem que ser com envolvimento, né? Eu estava ouvindo um comentário. Temos umas pessoas que estão ficando muito ali naquela praça, né, aqui perto da igreja, ali na rotatória ali, e diz que passou um carro e jogou R$50 no chão, nem parou, cara. Eles foram lá e pegaram. Aí você fica pensando, primeiro, que solidariedade é essa que você não pode nem parar para conversar com a pessoa? E depois, você vai dar R$50 para um grupo que está sentado ali bebendo e usando drogas, não posso julgar, né? Mas pela que a gente vê ali, que eles ficam ali, dormem ali. Então, é um tópico difícil, é complicado, né?
estou dando um exemplo como às vezes a gente não tem dificuldade, quer ser solidário. E talvez seja por causa, né, do tempo do Natal, vou ajudar uma pessoa, vou dar alguma coisa para alguém. Mas a gente, às vezes, falta isso feito no coração, né? Para a gente concluir, irmãos, uma das coisas que esse texto sempre me chamou a atenção, eu tenho uma mensagem até que tem como título isso, que é No Mundo dos Excluídos. Nós vivemos no mundo, muitas vezes, dos excluídos. E a gente pensa, mas Jesus não foi excluído? Ninguém se preocupou, ninguém o ajudou, não tinha uma pessoa para dar, né, um lugar para que a Maria e José fossem, naquele momento tão sério, né? E aí a gente pensa, mas o mundo é muito solidário. Mas o mundo é muito também de cada um cuida de si mesmo. E eu não quero aqui falar dos outros, né? Eu quero pensar em relação de como nós nos sentimos às vezes excluídos, ou como nós nos sentimos inferiores, quando a gente olha alguém com certas posses, ou quando a gente olha alguém que tem um cargo e o outro não tem, quando olha alguém que foi promovido a alguma coisa, e nós nos sentimos cada vez mais excluídos. Se a gente olhar para esse lado, irmãos, a gente vai sempre se sentir depois, né? Porque sempre vai ter alguém melhor, alguém que fala melhor, alguém que canta melhor, alguém que tem um emprego melhor, sempre vai ter. Aí você começa, esse excluído porque eu sou tão bom contra fulano de tal. Tem profissões difíceis, né? Imagina um cantor, isso acontece em qualquer profissão. Às vezes a pessoa canta muito bem, mas não consegue o sucesso, não consegue conseguir grandes salários. Aí se sente excluído. E nós não podemos pensar assim e viver assim. Nós somos abençoados por Deus. E se Jesus foi excluído, nós podemos lembrar que nós, em muitas coisas, nós somos melhores, né, no sentido de termos posses do que Jesus. E Jesus não foi excluído somente nesse tempo do nascimento, né? Nós vemos Jesus durante a sua vida, tendo uma vida humilde, e assim ele seguiu cumprindo o seu ministério. Irmãos, que Deus abençoe. A verdade sobre o Natal é que nosso tempo não é um tempo de consumismo, mas Natal é um tempo de simplicidade, não de luxo, é um tempo de amor e não de pensarmos apenas em nós mesmos. E que Deus assim nos ajude para que nós possamos sempre crescer, né, na palavra, no caminho de Deus.